Paz do Senhor, nós vamos iniciar mais uma aula de Atos dos Apóstolos. Então você que está nos acompanhando aí, continue conosco neste momento que nós vamos dar início a mais uma aula. Vamos ver alguns dos irmãos que já estão conosco aí nesta live, que já estão participando desta videoaula ao vivo nesta noite de sexta-feira. Nós vamos continuar então a nossa aula acerca da história da igreja. Nós estamos falando, essa matéria é a 17ª matéria, e nós estamos falando sobre o livro Atos dos Apóstolos, né, que foi escrito pelo Dr. Lucas. E nós falamos na aula passada, nós falamos sobre a comunidade dos bens dos apóstolos, né? Nós falamos acerca de Pedro e João, que foram na hora nona, explicamos sobre essa questão, ensinamos um pouco e falamos um pouco aí sobre o OICA, observação, interpretação, correlação e aplicação, para que você possa entender aí os escritos bíblicos da palavra de Deus e para que você possa tirar uma boa interpretação dos textos. Então nós falamos deste povo que após a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eles foram revestidos de poder e deu-se início a uma igreja totalmente cristocêntrica. As primeiras conversões eram totalmente espirituais. O povo era um de coração e alma, né? Então nós vemos aí a palavra de Deus em Atos capítulo 4, no versículo 32, como que eles começaram aí a doar os seus bens, reunir todas as suas finanças para ajudarem, porque o evangelho começou a crescer, a palavra começou a ser pregada e o reino dos céus agora está se expandindo. Então nós vemos no primeiro ponto, né, que sobre a igreja. Então vamos continuar aqui do versículo que nós falamos. Então abra a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 4, versículo de número 32. Nos diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 4, no versículo 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então nós temos aí esta passagem bíblica em Atos capítulo 4, que nos mostra que o coração deles era um, como também a alma. Então eles tinham o mesmo sentimento, as mesmas vontades, eles empreendiam uma mesma personalidade, que era uma personalidade cristocêntrica, ou seja, Cristo era tudo em todos por intermédio do Espírito Santo, que agora estava agindo sobre a igreja. Agora, o homem que crê em Jesus passa a ter uma fonte divina de atuação que tende a mexer com o seu interior e impulsioná-lo a prosseguir no Evangelho e na graça do Senhor Jesus. Então, é muito importante nós entendermos o finalzinho do capítulo 4, para nós então deixarmos claro como que eles estavam interagindo uns com os outros, né? Então perceba a palavra de Deus no versículo de número 33, ainda no capítulo 4, e o versículo 33 que diz assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então perceba que você vê aí uma ação no meio da igreja, no meio do seu povo, pelo Espírito Santo, que eles tinham a mesma intenção e os mesmos desejos. Então, eles não ficavam preocupados se entre eles havia alguém que não estava agindo corretamente, mas a preocupação
eles eram totalmente cristocêntricos, então a preocupação era a preocupação de Cristo, em atender o povo e ajudar aquele que precisa, atender os necessitados, porque nós estamos falando de uma população que estava se convertendo e era a população mais pobre ali, que estava de milhares correndo aos pés dos apóstolos e aceitando a Jesus como Salvador devido a tantos sinais, prodígios e maravilhas que estavam sendo realizados, tanto por Jesus foi realizado, como agora pelos apóstolos e também por alguns que estavam participando deste movimento espiritual muito poderoso que começou a mover com todas as pessoas daquela época. Então nós vamos continuar aí. Então nós vamos falar agora de Ananias e Safira, porque nós terminamos o capítulo 4 com esta visão da igreja. Aí nós vamos entender por que que aquela situação de Ananias e Safira era uma coisa que mexia com o brio de todos ali da igreja, porque eles não estavam acostumados com aquilo que aconteceu. Eles não faziam aquilo, o coração deles era um. Então nós vamos entender que mesmo quando há o agir de Deus, pode haver pessoas que não estão na mesma sintonia do Espírito Santo. Mesmo assim. Então ali nós tínhamos Ananias e Safira que não estavam na mesma sintonia que os irmãos ali que estavam aceitando estavam pelo Espírito. Naquele momento, Ananias e Safira foram carnais. Como Paulo escreveu, penderam para a vontade da carne, não efetuando assim a vontade do Espírito. Então nós vamos entender agora esta passagem e nós vamos ler no capítulo de número 5. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia e nós vamos ler a partir do capítulo 5 e o versículo 1 a seguir. Então eu vou colocar o texto, daqui a pouco eu vou dar uma pausa para agradecer aos irmãos que estão aí na nossa live, mas vamos aqui, pegue a sua Bíblia, você tem que estar com a sua Bíblia na tua mão, vamos ler Atos capítulo 5 e vamos então continuar aqui com a nossa aula. Abra a sua Bíblia aí, mas eu vou pôr os versículos aqui na tela para que você possa acompanhar a leitura desse texto. Vamos lá? Atos capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Olha aí, graças a Deus por esta palavra gloriosa. Então perceba que nós estamos vendo aqui uma passagem bíblica de Atos, um acontecimento de Ananias e Safira. Então vamos lá. Então nós temos aqui Ananias e temos a sua disjuntora, que é Safira. Então nós temos aqui Ananias e temos Safira. Já vimos pelos textos, já observamos e aprendemos na aula passada que o coração era um e a alma
daqueles que criam. Então nós temos aqui um povo que estava crendo, que estava se convertendo, né? E estavam se tornando a igreja. Então eles eram membros do corpo e era um, né? Em coração e alma. Ó. Coração e alma. Então era um. Quando se fala que era um, o coração e a alma deles, é como nós vimos na aula passada. O Espírito Santo estava trabalhando no coração, colocando os desejos espirituais, e a boca fala que o coração está cheio. Então o coração estava se tornando um coração de Cristo, um coração ajudador, um coração compartilhador, um coração que não estava querendo riquezas, um coração que estava dando prosseguimento à obra de Cristo, mas só era possível ter esse coração com a presença do Espírito Santo. E eles tinham, já vimos isso no final do capítulo 4. E a alma, aonde está aí a personalidade, que envolve o sentimento, que envolve caráter, que envolve os temperamentos, que envolve intelecto, que envolve aí sentimento, vontade. Então isso tudo estava controlado pelo Espírito Santo. Então a pessoa, esse povo era totalmente impulsionado pelo Espírito Santo. Mas perceba que na palavra de Deus, nós vemos que um homem por nome Ananias, ele vendeu a sua propriedade, ele fazia parte deles, também tinha o Espírito Santo no coração, envolvendo, porque quando nós vemos a primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, onde ele vai dar a revelação do homem carnal, do homem espiritual, do homem natural, que nós lemos na aula passada, mas aqui nós estamos no início da igreja, onde as coisas ainda estão se firmando, se afixando. Os irmãos ainda estão naquele amor do Espírito Santo, né? Ainda não tinha muitos carnais, mas era um coração do povo. Mas aí nós vemos então que Ananias e Safira, eles estavam um pouco fora desta sintonia. Havia um pensamento que estava rodeando a mente de Ananias, talvez pensamento de dúvida, porque o que diz o texto é que um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E quando ele vendeu essa propriedade, ele reteve parte do preço, parte do valor. Ó. Então, eles tinham uma propriedade, vamos colocar aqui, ó. Ele tinha uma propriedade, tá? A Bíblia não nos deixa claro o que seria essa propriedade. Podia ser um pedaço de terra, podia ser uma casa, era algo que era de propriedade dele, que ele era o dono. Tá? Podia ser um terreno, podia ser um imóvel, que também é uma propriedade. Então vamos entender como se fosse aí um terreno. Então ele vendeu essa propriedade, ó. Ele vendeu, e era normal depositar aos pés dos apóstolos. Ok? Porque os apóstolos eram os líderes que estavam liderando esta comunidade, essa eclesia que estava em desenvolvimento. Então, os apóstolos, eles sabiam quem era que precisava, quem eram os necessitados, porque o povo procurava os apóstolos. Então, como o coração deles era um, isto para eles era normal. Já era algo que estava impregnado no coração do povo, no coração daqueles que creem, ó, que creem. Já estava no coração daqueles que creem. Então, no capítulo 4, versículo 32, nós vamos ver como era o coração e a alma daqueles que acreditavam. E aí nós vamos para o capítulo 5 e vamos ouvir então o relato de Lucas acerca deste homem chamado Ananias e sua mulher Safira, que venderam agora uma propriedade
e reteve parte do preço. Então essa propriedade tinha um valor. Ó, tinha um valor. Okay? O texto diz que ele reteve para ele uma parte. Isso não é dízimo. Já vi alguns pregadores pregarem sobre Ananias e Safira e falar de dízimo. Isso aqui não entra na questão do dízimo, porque não está escrito nem em português, e nem no original grego, e nem na Bíblia hebraica, que tem o Novo Testamento em hebraico, está escrito que aqui seria dízimo, que ele reteve 10% da venda daquela propriedade. Não. A Bíblia diz que ele reteve, ele segurou para ele parte do preço. E a sua mulher também sabia que ele tinha segurado parte do preço. E ele levou a outra parte aos apóstolos. Então ele segurou uma parte para ele e levou uma outra parte para os apóstolos, para a igreja. Eles seguraram uma parte para eles e levaram uma outra parte para ajudar no desenvolvimento da igreja. Então, se eles tinham o mesmo coração e a mesma alma, houve aqui um desvio, desvio de coração. Muito importante nós sabermos isso aqui, Houve em Ananias um desvio de coração. Nós temos que tomar muito cuidado. Aqui está surgindo o primeiro cristão que está agindo pela carne, ou seja, deixou o desejo espiritual, o coração deixa de ser espiritual e esse coração se desvia, erra o alvo, perde a Cristo, esse coração deixa de ouvir ao Espírito e se torna um coração carnal. Isso que acontece. Tá? Vamos ler o próprio Pedro fala sobre isso. Deixa eu colocar o versículo aqui para que você entenda. Olha aqui, olha o que Pedro diz no versículo de número 3. Eu vou colocar aqui a transição para você ver. Olha aí. Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha como diz a palavra de Deus. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Então, neste momento, o coração de Ananias foi cheio por Satanás. A palavra Satanás significa adversário. É aquele que coloca o caminho contrário a de Cristo no coração. Fez desviar. Então, o que Pedro está dizendo é, Ananias, por que Satanás desviou o seu coração da vontade de Cristo, da vontade de Jesus, da vontade do Espírito Santo? Para que mentisse ao Espírito Santo. Então você mentiu, Ananias, ao Espírito Santo. Olha, eu acho tão interessante, porque quando nós paramos para observar o texto e analisar, nós vemos que o Espírito estava nos apóstolos, estava nos convertidos, naqueles que criam, eles recebiam, eles nasciam de novo e recebiam o Espírito Santo, estava na mulher de Ananias e estava em Ananias. Há duas interpretações para nós interpretarmos aqui
por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Eu quero aqui ver alguns irmãos que estão conosco nesta aula. Samuel Nunes, Deus abençoe sua vida, muito obrigado aí pelas congratulações dos irmãos aí no nosso grupo dos alunos, né, me dando os parabéns por ser hoje o dia do professor. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a vida de vocês, e a minha felicidade é muito grande de ter isso. Os irmãos podem ter certeza que a minha vontade também é recíproca. Posso até arriscar a dizer que o nosso coração e a nossa alma é um na pessoa de Jesus Cristo, para com a obra e para com a vontade de Deus. Então Deus abençoe vocês. Também o nosso irmão Carlos Donha, a paz do Senhor, Deus abençoe, irmão Carlos, lá na cidade de Ourinhos, né? Deus abençoe sua vida. Eu vou estar na cidade de Ourinhos dia 27 de novembro, dia 27, dia 28, eu estarei na cidade de Ourinhos, onde estarei ministrando no Congresso das Irmãs, um congresso maravilhoso da Assembleia de Deus. Eu não me recordo se é Belém ou é Madureira, mas é um grande templo para quase 4.000 pessoas lá, uma bênção de templo, e eu estarei lá ministrando a palavra de Deus neste congresso, e ministrarei no sábado à noite, no domingo um estudo pela manhã, e domingo à noite no encerramento, né? Então estarei aí na cidade de Ourinhos, dia 27 e 28 de novembro, e poderei rever o nosso irmão Carlos, dar um abraço e até cooperar com ele lá no nome do Senhor Jesus. Então quero agradecer, irmão Carlos, Deus abençoe sua vida. Também quero aqui dar os meus agradecimentos à nossa irmã Silene Souza, que está acompanhando aí as nossas aulas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Irmão Carlos, estaremos lá no nome do Senhor Jesus, tá? Já estou agendado, já me ligaram, confirmaram, e será dia 27 e 28 de novembro, eu estarei lá no nome do Senhor Jesus. Viajarei aqui com minha esposa, acho que minha cunhada vai comigo, nós iremos aqui numa comitivazinha, estaremos aí na cidade de Ourinhos, estarei hospedado na casa do meu irmão, né, o Gilbert Brasil, a cantora Miriam Costa me receberá lá, e vai ser uma bênção para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque eu não sou nada, é Cristo que é tudo em nós, né? Nós não somos nada, mas Cristo é tudo em nós. Então que Deus abençoe, fazendo os agradecimentos, vamos continuar aqui, que os irmãos abençoem, continue aí acompanhando as nossas aulas para a honra e a glória do Senhor. Então vamos lá. Então nós temos aqui que ele vende a propriedade por um valor e ele divide em duas partes. A Bíblia não diz a quantia e nem o valor. Porque, irmãos, na realidade, o problema aqui gerado por Ananias e Safira dentro desta visão é que o diabo, Satanás, já estava trabalhando, tentando arrancar alguns do caminho que é Cristo. Então, o diabo encheu o coração de Satanás. Aliás, Satanás encheu o coração de Ananias, né? O coração de Satanás já é cheio de erro e engano. Mas ele encheu o coração de Ananias. O próprio apóstolo Pedro é usado pelo Espírito Santo e traz esta revelação no capítulo 5, no versículo 3, dizendo: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse, segurasse, escondesse parte do preço da herdade? Então, quer dizer, não havia necessidade disso, porque esse dinheiro não é usado erradamente, mas é usado para a própria igreja, para ajudar aqueles que precisam. E eu vou dizer mais além, viu, irmãos? Ananias não era tão pobre assim, que se ele vendeu uma propriedade, ele tinha posses, ele tinha dinheiro, não estava passando necessidade, porque o texto não nos revela isso. Mas o que o texto, o que Lucas quer nos deixar ver nesse texto? Não é a questão do dinheiro, não é a questão do dinheiro, não é a questão do valor. Não é a questão do valor, é a questão dele ter desviado do intuito, desviado da realização, desviado do mover espiritual que o Espírito Santo estava fazendo
nos primeiros convertidos, na comunidade, na eclesia, na igreja. Então, ele deixou de ser participante da graça que estava em todos para mudar a intenção. Então, eu falei para você que tem duas interpretações, porque mentisse é o Espírito Santo. Primeiro, vamos entender isso aqui, irmão. Olha, mentir. Mentir. Ok? Vamos lá. Mentir. O que é mentir? Ó, se você for procurar aí no dicionário da língua portuguesa, por exemplo, mentir é esconder algo, mentir é não revelar a verdade, mentir é não falar o que é correto, mentir pode até ser esconder um fato que é verdade. Mentira é tudo aquilo que vai contrário à verdade. Não tem meio termo. Ó, não tem meio termo. Nós vamos colocar aqui, ó. Aqui tá, verdade. Verdade. O outro termo contrário é mentira. Pronto. Não tem meio termo. Não tem como uma pessoa dizer que não, eu não menti, eu só omiti. Só de você não falar o que você sabe, você está mentindo. Você não mente quando você não fala o que você não sabe. Se você não sabe, aí você não está mentindo. Vou dar um exemplo. Se Safira não soubesse dos negócios do marido, se Safira não soubesse que Ananias tinha segurado uma parte do dinheiro, ela, quando chegasse lá e os apóstolos a questionasse, ela ia dizer, não, ele colocou tudo aí. Vou ser sincero para vocês, irmão, ela não teria morrido, porque ela não teria mentido ao Espírito Santo, porquanto ela não sabia. Mas o texto que nós lemos diz que a Safira participou e ela concordou e ela sabia. Ela sabia. Olha o que diz aí, o versículo. Ó, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Olha o que diz aí no versículo 2. Sabendo-o também sua mulher. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Por quê? Porque está parando o que ele está falando. Sabendo também a sua mulher. Ponto e vírgula. E aí ele vai continuar. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E aí Pedro então diz, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O problema aqui, irmão, não foi o valor, nem foi a parte que ele segurou e nem foi a parte que ele depositou nos pés dos apóstolos. O problema aqui foi a mentira. O problema foi a mentira. Tá? Então, quando nós falamos de Ananias e Safira, nós estamos falando de uma mudança de caráter, estamos falando de uma pessoa que foi soberba, uma pessoa que olhou para si e não olhou para aqueles que precisavam e que fugiu, que desviou do caminho qual a igreja estava trilhando e que ele mesmo estava trilhando. Então, ele parou de trilhar o caminho que ele estava trilhando e deixou que Satanás enchesse o seu coração. Deus abençoe, tem chegado aí a nossa irmã Kelly Oliveira. Deus abençoe, irmã Kelly. Então, essa mentira é que foi o problema. E ele não mentiu a Deus, mas ele mentiu ao Espírito Santo.
Então nós temos que entender isso. Todos tinham o Espírito Santo, não tinha? Ó, a mulher dele tinha o Espírito Santo. E o coração era um, o coração e a alma. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 4, versículo 42. Atos 4, 32. Era um. Né? Era um. Coração e a alma. Quando Satanás enche o coração e ele segura uma parte, opa, peraí, não, mas tudo não, é muito dinheiro. Eu vou segurar aqui e vou levar esse para os pés dos apóstolos. E aí ele mentiu. Por quê? Porque quando ele deposita aos pés dos apóstolos, o texto não deixa claro, mas nos dá a entender. Porque nós vemos no versículo 32 que eles vendiam as suas propriedades e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Todos faziam isso, não era só Ananias. Todos faziam isso, todos que estavam envolvidos nesta obra faziam isto, era um comum acordo da igreja. O que é concordado ali, o que eles fazem, que é agradável a Deus, é selado no céu, porque não era que eles estavam querendo fazer, quem estava impulsionando eles a fazerem era o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo que estava dentro deles os estavam impulsionando a venderem suas propriedades, depositar aos pés dos apóstolos, fazerem a divisão, ajudar um ao outro e não tinha necessitado nenhum. Perceba a palavra de Deus, que não havia nenhum necessitado entre eles. Então não havia motivo de Ananias reter ou segurar parte, porque se não havia necessitado, ele também não estava necessitado. Ele não estava passando apertado, irmãos. Não tinha. O texto, Lucas escreve, dizendo que não havia necessitado nenhum entre eles. Então eles vendem e ele segura. Então aqui nós vemos que ele segura uma parte para ele e leva outra parte. Então não é dízimo, tá? Bem claro. Vocês podem ler o texto no original, não se utiliza a palavra dízimo. Então esse texto, Lucas escreve contando este episódio não para forçar ou para dizer sobre a questão do valor, se ajuda ou não. Então quero destacar duas coisas importantes neste texto. Primeiro, é a mentira. É a mentira. E a mentira para o Espírito Santo. Você pode mentir, ó, primeira interpretação. Vamos lá, primeira interpretação. Ananias tinha o Espírito Santo. Então nós temos aqui, ó. Ó. O Espírito Santo. Ó. Ananias tinha o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava envolvendo Ananias. E o Espírito Santo estava impulsionando. Leva. Vamos ajudar. Vamos nos envolver. Vamos fazer. Mas ele age pela sua vontade carnal. Ele deixa de ouvir a voz do Espírito. E ele agora vende, segura uma parte e não faz a vontade. Então, a primeira mentira que ele comete é para com o Espírito que estava nele. Então, que Ananias mentiu ao Espírito que estava nele, envolvendo ele, que trouxe a comunhão para ele e Deus. Porque as pessoas que estavam aceitando a Jesus estavam tendo mudança espiritual. Ora, uma pessoa que é um homem natural, que aceita Jesus, ele recebe a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo entra nele e o Espírito Santo o torna participante
participante do corpo de Cristo. Ananias se tornou participante do corpo de Cristo porque o Espírito Santo estava nele, operando, moldando o coração, moldando a vontade, agindo, mas de repente Ananias vendeu, viu o dinheiro, Satanás encheu o coração. Ananias, não dê não, é teu, pega um pouco, faz um pé de meia, e ele deixou Satanás encher o coração dele. E quando ele faz isso, ele mentiu ao Espírito, ele já mentiu. Então, nessa primeira interpretação, é que Ananias já mentiu ao Espírito que estava nele. Consegue entender isso? Você tem o Espírito Santo que está falando com você, e a primeira coisa para quem você mente não é para A, não é para B, não é para C. A primeira coisa que você mente é para o Espírito que está em você. Porque você já mente sabendo que está mentindo. Você não mente por uma coincidência, você já mente sabendo, com aquele sentimento. Rapaz, mas eu tinha que falar, puxa vida, eu vou segurar. Deus não gosta disso, mas está mentindo ao Espírito Santo. E aí nós temos agora o primeiro julgamento, podemos dizer assim, se é que podemos falar isso, a primeira vez na Bíblia que uma pessoa morre por mentir ao Espírito Santo, por não fazer a vontade do Espírito. E ele morre. Ele morre. E assim, então ele mente, primeira interpretação, ele mentiu ao Espírito que está com ele. Segunda interpretação, ele mente ao Espírito Santo que está em Pedro. Porque Pedro também tinha o Espírito Santo. E aí ele vai até Pedro. Ó. Ele vai até Pedro. Pedro também tem o Espírito Santo. E quando ele chega em Pedro, o Espírito Santo revela à mente de Pedro que Ananias está mentindo, que ele segurou uma parte do dinheiro para ele. Mas como que o Espírito Santo... Mas ele mentiu agora? Não. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que opera em mim, que opera em você, porque só tem um Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele alcança a todos de uma maneira plena. É o mesmo Espírito que opera na minha vida, que opera na sua vida. Isso aqui é coisa de louco. Só entende quem é espiritual. Por isso Paulo já escreveu aos Coríntios, o natural não pode entender. Para ele vai dizer que é loucura. Então o Espírito Santo, quando Ananias mente ao Espírito que está nele, o mesmo Espírito revela a Pedro a mentira dele. Olha que coisa linda. Quando ele propõe no coração em segurar uma parte do dinheiro, o Espírito Santo já revela. Aí Pedro só espera confirmar. Quando ele está entrando para ir a Pedro, Pedro já está sabendo. Pedro fica só observando, quero só ver o que ele vai fazer. Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do dinheiro? Guardando não era seu? E vendido não estava no teu poder? Não era. Então ele mentiu quando ele articulou, quando ele pensou, quando ele premeditou a realizar isso. Pedro já está dizendo, era seu, de todo jeito era seu. Era seu dinheiro. Por que formaste esse desígnio no seu coração? Você não está mentindo para mim, Ananias. Você não está mentindo aos homens. Você está mentindo a Deus, porque quem está em você é Deus. Como é que você vai agir, meu irmão, contra a sua própria natureza
E se a natureza divina está em você pelo Espírito, como é que você acha que está enganando alguém? Se o Espírito de Deus está em você, você não engana ninguém. Glória a Deus, né? Por isso que nós encontramos textos bíblicos que o salmista diz: Senhor, para onde irei? Se eu for até as profundezas, lá o Senhor está. Se eu for até o final dessa, lá o Senhor está. Para onde me irei? Para onde me irei? Olha que Jesus disse para a mulher samaritana. A samaritana chegou a perguntar para o Senhor: nós adoramos no monte. Vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. Aonde que nós devemos adorar? E aí o Senhor Jesus diz algo muito importante. Ó, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Ó. Opa, tá falhando já. Ó. Em espírito. Espírito e em verdade. Ó. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que interpretam como se a verdade fosse algo dito, fosse algo lido. Se a verdade fosse algo que fosse revelado seu. Não. A verdade aqui, você pode até trocar o nome. Ó, a verdade aqui, ó, você pode colocar Jesus. Porque a verdade é Jesus. Então você pode até interpretar o texto. E conhecereis a Jesus, e Jesus os libertará. Porque Jesus é a verdade. Às vezes, quando nós falamos conhecereis a verdade vos libertará, nós estamos querendo ver uma verdade no texto. Não, mas o que é a verdade? É o que no meio, não. A verdade é Cristo, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. Então, você só pode adorar a Deus em espírito e em Jesus, porque Jesus é a verdade. E se Jesus é verdade, quem é mentira? Então temos aqui, eu vou colocar aqui, ó, Jesus. Jesus é verdade. Quem é mentira? Ora, vou colocar aqui também. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, quando ele está mentindo, é Satanás que está atuando. Quando ele está na verdade, é Jesus que está atuando. E Satanás não traz nada benéfico para ninguém. Mas Jesus traz coisas boas para todos. Vida e vida em abundância. Então os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque é necessário que o espírito tenha comunhão. Então, em espírito, está falando de comunhão. Está falando de ligado a Deus. Em espírito, ou seja, o coração tem que estar cheio espiritualmente. Nós falamos na aula passada. Um coração espiritual, uma alma tomada pelo Espírito, que tem que tem o intelecto, que tem a vontade, que tem o sentimento, o caráter envolvido pelo Espírito. Então você tem que estar envolvido em Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. Primeiro, 2 pontos. Espírito em verdade. Primeiro ponto, Espírito. O Espírito fala de envolvimento, fala de comunhão, fala de ligação, de união, conexão. O Espírito fala de conexão. E depois em verdade. Verdade fala de Jesus. A verdade viva, o caminho, né? A verdade e a vida. Então, fala de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Jesus é a verdade é Jesus. Então, você adora a Deus, primeiro em espírito, envolvimento espiritual, conexão espiritual, comunhão espiritual, e depois em verdade,
com Jesus operando na sua vida. Ou seja, você adora a Deus cristocêntrico e não antropocêntrico. Antropo é homem, centro, sendo o centro das ações. Então, quando nós falamos de uma pessoa ser antropocêntrica, é porque o centro da ação daquela pessoa é voltada só para os desejos humanos ou desejos carnais. Essa é uma pessoa antropocêntrica. Então, aqui, neste momento, Ananias, ele foi antropocêntrico. Ele deixou de ser cristocêntrico. Deixou de deixar o Cristo operar na sua vida para que a vontade humana operasse. Toda vez que você quer fazer a sua vontade, você está sendo antropocêntrico, porque o seu ego é o centro dos seus desejos. Você está na igreja, mas você só fica se aquilo te agradar. Uma pessoa que está diante de Deus e só faz se aquilo agradar ela, é uma pessoa antropocêntrica. Hoje nós vemos muito disso em muitas igrejas, que perderam essa raiz, que perderam esse coração e esta alma usada, conectada, envolvida pelo Espírito. Hoje temos muitos cultos antropocêntricos, egocêntricos. As mensagens é para massagear o ego. As mensagens ela é de autoajuda. Não são mensagens reveladas pelo Espírito. São mensagens de homens e estudiosos que preparam uma palavra que venha massagear o ego, venha fazer arrepiar a epiderme, levantar os cabelos, dizendo, meu Deus, é comigo, dizendo que você vai pisar no teu inimigo, que você vai humilhar os que estão te humilhando. Isso aí é coisa antropocêntrica. É o homem querendo elevar o seu ego, o seu querer. Mas a mensagem cristocêntrica é que Cristo cresça e que eu diminua. Deus não vai me fazer pisar na cabeça dos meus inimigos, mas Ele vai me preparar uma mesa. Ele vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos e eles vão poder se banquetear comigo e verão que Deus é na minha vida. Eu não quero pisar em ninguém, não quero humilhar em ninguém. Eu quero é que o evangelho cresça, que Jesus seja exaltado e Ele é o dono da obra. Então olha que coisa gloriosa é isso aí. E nós entendemos essa dinâmica. Então, o que nós aprendemos com Ananias e Safira é que Ananias deixou de ser cristocêntrico e Satanás encheu seu coração e, através da mentira, o tornou egocêntrico, o tornou antropocêntrico. E ele pensou nele e não pensou no que a palavra de Deus, no que o Espírito Santo queria. E é por isso que levou ele à morte. Ali no texto nós encontramos uma morte literal, mas hoje tem pessoas morrendo? Tem. Não literalmente, mas pessoas que por causa da mentira estão morrendo espiritualmente, deixando que Satanás enche o coração, perdendo o cristocentrismo da sua vida e se tornando egocêntrico ou antropocêntrico, aonde a sua preocupação é o seu próprio desejo, sua própria vontade, seu próprio ego. Ele quer ser aparecido, ele quer ser chamado às primeiras posições, ele quer ser exaltado, e isto é egocentrismo, isto é antropocentrismo. E o Espírito Santo quer tirar isso da igreja. O Espírito Santo quer uma igreja cristocêntrica, que não se preocupa com ela, que sofra ela, mas que a palavra de Deus, que a igreja, que o reino de Deus possa envolver e continuar crescendo para a glória do Senhor. Então o problema aqui de Ananias e Safira não tem nada a ver com dízimo, tá bom? Não tem nada a ver com dinheiro. O problema aqui é a mentira. Esse é o problema de Ananias e Safira. Olha o que diz aí o texto da palavra de Deus. E nós vemos que os dois, vão e morrem. Olha o que diz o texto aí. Vamos lá. Atos capítulo 5, versículo 5.
E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o corpo e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, o sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos pelo povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Glória a Deus. Então, olha aí a palavra do Senhor, que você já teve aí como verificar, que ela também, depois de 3 horas, chegou, e perceba que ela sabia até o valor que ele ia levar para os apóstolos, né? Porque Pedro pergunta: o seu marido vendeu por tal valor? E ela disse sim, foi por esse valor, porque os dois já tinham combinado o preço. Na realidade, os dois aqui, os dois já estavam desviados, e Satanás tinha trabalhado no coração de Ananias e de Safira, sua mulher, e não estavam mais tão conectados assim. Então eles mentiram ao Espírito Santo, eles deixaram de praticar a verdade, e toda vez que alguém deixa de praticar a verdade, vem as consequências dos seus atos. É como nós dissemos, né? Tem a semeadura. O que você semeia, você vai colher. São as consequências dos seus atos e das suas realizações. Então nós temos aí, no capítulo 5, essa questão da morte de Ananias e Safira. Temos aí a igreja, a igreja que está caminhando desta maneira, e nós aprendemos com isso que a igreja do arrebatamento, irmão, vai agir desta forma. A igreja do arrebatamento não deixa Satanás encher o coração. Tá? O Espírito Santo, ele trabalha de dentro para fora. E Satanás, ele trabalha de fora para dentro. Então, o primeiro ataque do inimigo é na nossa mente. Enquanto o Espírito está trabalhando no nosso coração para nos moldar, o inimigo está atacando na nossa mente, mente e coração. Coração sendo enchido pelo Espírito Santo e a mente sendo atacada pelo inimigo, para que, através da mente, o inimigo chegue na alma, e através do coração, o Espírito Santo também chegue na alma. Então a alma está no meio, você está no meio. Você é uma alma. Você é uma alma, a alma está no meio. E o ataque vem na mente e o enchimento, o pleirós de Deus no coração. E agora? Ou você vai pela mente, ou você vai pelo coração. E a boca fala que o coração está cheio. Então deixa encher o coração, que a hora que a boca falar, o inimigo para de atacar a mente. E você coloca o capacete da salvação e o escudo da fé para impedir os ataques, as setas, demoníacas do maligno. Então, você tem que entender que quando algo vem na sua mente, você pode até pensar, porque vem na mente, se não é de Deus, meu irmão, repreende o pensamento. Repreende, Senhor. Repreende esse pensamento. Esse pensamento não é de Deus. Eu não posso agir desta forma. Eu tenho que deixar Cristo encher o meu coração. Porque da mente vai para a alma, e a alma deixar encher o coração, meu Deus,
Então, o que nós podemos concluir com isso? Que para Satanás encher o coração de Ananias, primeiro passou pela mente, ele pensou, desceu para a alma, o eu gostou, o meu ego gostou do que eu pensei e deixou encher o coração. E depois que encheu o coração, o Espírito Santo não consegue atuar mais. Porque daí, quando enche o coração, a alma vai fazer o desejo da carne e não o desejo do Espírito. Então, é muito cuidado aí. Deus abençoe o nosso irmão Paulo Monteiro, já está conosco aí. Deus abençoe, irmão Paulo. Estamos juntos aí para a honra e a glória do Senhor. Então, nós temos aí, irmãos, a igreja do arrebatamento, é essa igreja que não mente, esta igreja que tem a verdade que é Cristo, tá? Então, esta é a igreja que está sendo preparada para o arrebatamento. Então, perceba que nós temos muito ainda, muitas mudanças na igreja. Quando eu falo na igreja, estou me referindo a mim como igreja. Eu tenho muitas mudanças que eu preciso ter em mim. E às vezes nós estamos tão preocupados nas mudanças de outros e esquecemos das mudanças em nós. Então, meu irmão, se preocupe com a sua igreja, com você, com o seu modo de agir, seu modo de falar, seu modo de pensar. Vai se enchendo, porque quando você estiver cheio, aí sim você começará a refletir a glória de Deus. Então nós temos aí no capítulo 5, né, Pedro, ele vai parar na prisão, temos aí Pedro na prisão, e aí nós vemos a intervenção de Gamaliel, porque eles são presos, eles querem parar essa igreja, querem parar os apóstolos, e aí nós vemos Gamaliel que começa a dizer para os fariseus, para os saduceus, olha gente, se eu fosse vocês, tomavam cuidado, tome cuidado com esses homens, né? Não age de uma maneira precipitada, porque houve um que juntou 400 seguidores e não conseguiu ir para frente. Então, cuidado com esses apóstolos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar, porque se for de Deus, aí vai prosseguir. Se não for de Deus, vai dissolver, vai acabar, não precisa vocês se preocupar. Vamos ver isso? Então, vamos ver aí no capítulo 5, no versículo 34. Então, vamos lá para o versículo 34. Deixa eu colocar aqui para vocês. Para você poder acompanhar. Abra a sua Bíblia, Atos, capítulo 5, e o versículo 34. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Vou colocar aí para você. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhe, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer com esses homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. Você viu aí a palavra de Deus? Então se levanta aí agora Gamaliel e manda colocar os apóstolos lá para o lado de fora para ele conversar em particular com os fariseus que ali estavam. E ele pega e diz estas palavras, olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque vocês viram o que aconteceu aí, né? Tomem muito cuidado, acautelai-vos. Olha, porque já uns dias atrás aí levantou-se um tal de Teudas, ele disse que era alguém, se juntou a ele um número de 400 homens, mas quando morreu, dissipou todo mundo.
E aí depois também levantou um tal de Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e ele levou muita gente com ele. Mas quando ele também pereceu, todos deram ouvidos e foram dispersos. Então deixa eles. Porque se vocês começarem a combater contra eles, essa obra vai desfazer se não for de Deus. Para que não aconteça de ser de Deus o que eles estão fazendo, e não aconteça que vocês também sejam achados combatendo contra Deus. Aí vai ser pior, então vamos esperar para ver. E aí acontece que eles são soltos, né? E a obra começa a crescer, os apóstolos vão crescendo muito. Olha o que diz aí no 41, olha o que diz o texto aí. Vamos ver o texto? Ó. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ok? Então eles deixaram eles ficaram alegres, voltaram, só que eles continuaram pregando nas igrejas, nas casas e anunciando. E, meu irmão, quando o povo é um, quando aqueles que estão envolvidos pelo Espírito se tornam um, em coração e alma, não tem quem segure. E a igreja começou a crescer, e crescendo o número dos discípulos, então houve murmuração, porque tinha muitos discípulos, e aí os gregos começaram a murmurar que as suas viúvas eram desprezados no ministério cotidiano, que não tinha ninguém olhando para as suas viúvas, e que eles estavam aí com as suas viúvas desprezadas. E houve essa grande murmuração com os gregos. Então aí os 12, eles tomaram uma decisão, convocaram a multidão dos discípulos e disseram que não era razoável, tá? Isso aí está no versículo 2 do capítulo 6. Que não era razoável que eles deixassem a palavra de Deus para servir às mesas. Não é questão, irmão, de ser humilhante, mas com o desenvolvimento da igreja, era necessário terem mais algumas pessoas que ajudassem outras áreas específicas. Porque conforme o negócio vai se desenvolvendo, vai surgindo necessidades, vai surgindo mais oportunidades espirituais, e eles agora precisavam de pessoas para cuidar da mesa, para servir as viúvas, para cuidar dos órfãos, dessas pessoas que precisavam de um cuidado mais diferenciado. Mas mesmo esse cuidado diferenciado não podia ser realizado por qualquer pessoa. Vamos ver isso aí então, quando eles resolvem escolher pessoas para ajudar nessa tarefa? Então olha aí a palavra de Deus, abra aí a sua Bíblia, Atos, estamos no capítulo 6, olha o que diz. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós permaneceremos na oração e no ministério da palavra. Glória a Deus, olha aí. Então, vamos separar estes homens, mas nós vamos permanecer no ministério de oração e da palavra. Então vamos lá, vamos ver isso aqui. 7 homens e as qualidades. Qual era a qualidade desses homens? Primeiro, cheios do Espírito Santo. Irmãos, escolher uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é complicado.
Não é fácil, não. Eles tinham aprendido com Jesus. E eles disseram, vamos escolher 7 homens. Ó, 7 homens. Temos aqui os apóstolos. Tá? Temos aqui os apóstolos. Vamos colocar aqui. Apóstolos. E aqui temos a instituição dos diáconos. Diáconos. Tá? Diácono é aquele que faz diaconia, que serve, né? Aqui também os apóstolos, eles faziam diaconia. Só que agora, como estava crescendo o número da igreja, estava havendo a necessidade de levantar homens para uma determinada tarefa. Por causa da murmuração dos gregos, de suas viúvas e órfãos, então eles tinham agora que levantar um cargo, vamos pôr assim, né? Um cargo, tá? Para que cuidasse de um determinado assunto. Então, quando nós lemos lá sobre os dons ministeriais, né? Em Efésios 4, se não me falha a memória, eu não sei, acho que a memória falha assim. Fala dos dons ministeriais. Deixa eu ver se é mesmo, porque senão a gente vai falar coisa que não é verdade, né? Efésios capítulo 4, versículo 11, isso mesmo. Em Efésios 4, 11, vai mostrar que Deus deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores e mestres. Então nós temos lá a mão ministerial, né? Temos lá algum cargos que Cristo deixou. Mas aí alguns perguntam, mas se Cristo deixou esses 5 cargos eclesiásticos, aonde que entram os diáconos? Os diáconos são homens que foram escolhidos a dedo para que ajudassem nessa grande causa, que não era qualquer causa, era para ajudar agora as viúvas que, segundo os gregos, estavam sendo desprezadas. Então eles iam auxiliar. E era grande negócio. Eles falaram, convocando a multidão, eles disseram, não é razoável que nós deixemos e servimos à mesa. Então vamos escolher dentre nós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre essa necessidade. Então eram 7 homens. Primeira coisa que eles tinham que ter, 7 homens, primeiro, boa reputação. O que é boa reputação? De testemunho. Boa reputação é que eles tinham testemunho. Tinha o testemunho da palavra, testemunho de Cristo. Então, quem olhava para estes homens, viam que eles eram verdadeiramente homens de Deus, porque tinham testemunho. Tinham testemunho de sua família, tinham testemunho dos filhos, tinham testemunho da esposa. Então, tem que ser homens de bom testemunho, de boa reputação. E outra coisa, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Isso aqui é mais complicado, né? Porque como é que você vai discernir uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Mas os apóstolos já sabiam, porque Jesus os tinha ensinado. Conhecereis a árvore pelo fruto. Então aqui, testemunho, fruto. Primeira coisa que essa pessoa que ia ser separado para auxiliar nas mesas, que nós conhecemos como a primeira instituição dos diáconos, né? Encontramos aí em Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, são as primeiras instituições, aqueles que foram os primeiros a serem os diáconos da igreja. Então, pelo clivo do diácono ali, ou pelo clivo escolhido, ele tinha que ter testemunho, boa reputação,
cheios do Espírito Santo, tinha que ter fruto, tá? Então, no caso, Ananias já não ia servir, porque não tinha fruto. nem chegou a viver também, né? Então, fruto. E o fruto é por convivência. Você só vai ver o fruto por convivência. Você não pode achar que uma pessoa é cheia do Espírito Santo só porque ela pregou na sua igreja, meu irmão, e falou em língua, falou em mistério, profetizou, entregou lá 40 profecias. Isso não quer dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Isso quer dizer que ela tem o dom. Ela tem o dom. Mas não significa que tem fruto. Porque o fruto ele é produzido com tempo. O fruto é por vivência, por compartilhação de convívio. Não tem como você ver o fruto de uma pessoa se você não conviver com ela um período. Então, para que separasse esses homens, eram homens que já vinham convivendo com os apóstolos, homens que já vinham convivendo com esta igreja. Então eles sabiam que estes homens eram de boa reputação, sabiam que eram homens de testemunho, sabiam que eram homens que tinham fruto, porque havia uma convivência. Ora, como é que você quer ser cheio do Espírito Santo e não tem convivência com seus irmãos, não convive em sociedade espiritual com seus irmãos? Porque você tem que demonstrar fruto, meu irmão. Eu já disse e vou repetir aqui, é impossível alguém produzir fruto sozinho. Ninguém produz fruto sozinho. E eu provo isto para você. Ninguém produz fruto sozinho. Ó, ninguém. Ninguém produz fruto sozinho. Você quer ver uma coisa? Vamos fugir. Abra sua Bíblia aí em Gálatas. Vamos ver isso aqui. É Gálatas, capítulo 5. Olha aí, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ver isso aí? Vamos ver? Ó, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então veja que o fruto, ele tem essas qualidades. O fruto tem essas metades que denotam, que demonstram, que tornam o fruto conhecido. Tá? Não são 7 frutos, o fruto é um só. Olha que você viu no texto, o fruto do Espírito é singular. Lembra que nós falamos do oika, observação? Olha aí o texto, eu vou colocar de novo para você ver. Olha aí, olha o texto. Mas o fruto do Espírito é, viu? Singular. O fruto do Espírito é. Qual é o fruto do Espírito? Amor. É o amor tendo gozo, é o amor alegre, é o amor tendo paz, é o amor sendo longânimo, é o amor sendo benigno, é o amor sendo bondoso, é o amor com fidelidade, que fé aí não é atos de fé, fidelidade, você realizar atitudes de fidelidade, mansidão e temperança, que é a mesma coisa de domínio próprio. Algumas traduções está domínio próprio. Então perceba que ninguém produz o fruto sozinho. Primeiro, o fruto do Espírito é amor. Tá, é amor. E aí? Você tem que amar alguém. Você sem amar ninguém, você não produz o fruto do amor. Então tem que ter um segundo aí. Então você não produz o fruto sozinho. Então você precisa estar numa sociedade para demonstrar o fruto do amor. Ó, o amor, ele é gozo, alegria. Ninguém, irmão, demonstra alegria sozinho, porque uma alegria de uma pessoa sozinha não é uma alegria que transborda ninguém.
Tem que ter alguém para se alegrar junto, para você transmitir esta alegria. Tem que ter, irmão. Ninguém produz fruto sozinho. Então alguém disse, eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar em casa. Então você vai deixar de gerar fruto. Então você vai para a igreja, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para a sociedade que você convive. E nesse convívio seu, você vai gerar fruto para a glória de Deus. E o fruto demonstrará quem você é. Ó, você quer ver uma coisa? O fruto que nós lemos que é temperança. Você ser temperado, domínio próprio, né? Você ter aquele domínio. Como é que você vai gerar o fruto com a característica de domínio próprio se você não passar nervoso, não passar raiva, não tiver alguém que às vezes não concorde com o que você concorda? Se você está na sua casa, olha, na sua casa você não gera fruto, porque na sua casa quem manda é você. Tem gente que fala, não, na minha casa quem manda sou eu. Então na sua casa você faz a sua vontade. Se você faz a sua vontade, você não vai gerar fruto, porque a vontade é sua. Nós geramos fruto quando nós vamos contra a nossa vontade. Quando nós demonstramos isso com as pessoas que convivem conosco, nós estamos gerando fruto. Então você precisa, irmão, ir para o campo, você precisa ir para o convívio, você precisa ir para o social, você precisa ir para a igreja institucional, você precisa se reunir com seus irmãos, pessoas diferentes, completamente diferentes, mas unidas pelo Espírito. E por mais que você não concorde, você começará a gerar fruto para a glória de Deus. E o fruto demonstrará quem você é. Olha, glória a Deus, tá vendo? Então, conhece a árvore pelo fruto. Então, olha aí. Olha aí. Cheios do Espírito Santo, fala de fruto. Tá? Vamos voltar lá para o texto? Vamos voltar lá que eu saí aqui. Nós estamos lá em Atos, né? Deixa eu voltar aqui. Atos, capítulo de número 6. Atos capítulo 6, deixa eu colocar aqui, Atos capítulo de número 6, e vamos lá. Versículo 3, vamos voltar lá. Pronto, voltamos aqui. Então, homens de boa reputação, né? Testemunho, idôneo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha aí, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, terceira característica. Cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Você sabe que há uma diferença do conhecer e do saber. Né? Há uma diferença. Aqui não está dizendo conhecimento, está dizendo sabedoria. Que sabedoria do verbo saber, conhecimento do verbo conhecer. Então, há uma diferença entre conhecer e saber. Saber é experiência de vida. Conhecer é você adquirir. Então, você adquire o conhecimento através daquilo que te é facultado no sentido de estudo, de busca, de compreensão, de entendimento. Sabedoria, ela é adquirida através da prática, do saber. Então, conhecer, vamos dizer assim, conhecer é teórico e saber é prática. Então, não basta ser só ouvinte, mas tem que ser praticante. Porque a sabedoria vem através da prática. Oh, glória a Deus! Então, para você ser sábio, você tem que praticar a palavra. Você está adquirindo através desses vídeos conhecimento. Mas através da prática você adquirirá para si sabedoria. Glória a Deus, está vendo como é que é? Então esses homens tinham que ter testemunho, fruto e prática. Olha aí. Prática.
prática, eram homens que colocavam em prática suas realizações. Não ficavam pelos cantos esperando. Então eles separaram esses 7 homens para o diaconato com essas 3 características, né? Olha, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre essa grande tarefa que é servir à mesa. E eles disseram, vamos colocar esses homens porque nós perseveraremos, ou seja, continuaremos, permaneceremos na oração e na ministração da palavra. Então eles não iam deixar. Então a igreja precisa dos diáconos, a igreja precisa destes homens que auxiliam para deixar que o ministro se preocupe na ministração da palavra, enquanto esses auxiliares estão auxiliando nessa realização que não é menos importante, muito pelo contrário, é muito importante. Por isso que necessitava ter esses crivos. Então nós temos aí os primeiros diáconos. Hoje nós vemos diácono que quer pregar a palavra, estão se invertendo os papéis. Nós vemos os diáconos em cima dos altares, diáconos ministrando, diáconos pregando a palavra. Eu não sou contra, irmão. Só que se um diácono quer ser ministro, ele tem que deixar de ser diácono e ser separado, então, ao ministério de ministro e dar lugar para outro diácono. Eu sempre costumo dizer que quando você se torna um discípulo, você tem que gerar discípulo. Olha, é assim que funciona. Ó, nós temos aqui a ovelha. Duas ovelhas que se unem, o que elas geram? O que nasce da ovelha? Ora, nasce boi da ovelha? Não. Nasce gado, nasce ave de ovelha? Não. Então o que nasce de ovelha? De ovelha nasce ovelha. Então, ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Se ovelha gera ovelha, então um pastor gera o quê? O que um pastor gera? Um pastor gera pastores. Ó, pastor gera pastor. E o ministro? Ministro. O ministro gera o quê? O ministro vai gerar ministro. Ó. Então o que acontece? O diácono que tem que fazer este serviço para servir as mesas, levar a Santa Ceia para quem precisa, ver os necessitados, contar os irmãos que estão necessitando, ter esse contato com o dirigente, com o pastor, com o apóstolo, com o bispo, para informar o que está acontecendo, para que ele possa direcionar as ajudas. O diácono, ele é a ponte entre o membro com os ministros, para estar, porque os ministros têm que estar preocupados, envolvidos com o ministério da oração e da palavra. Eu vou colocar aí para você, olha o texto aí, você tem que ver esse texto de novo, olha aí. Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos, ou seja, continuaremos, insistiremos na oração e no ministério da palavra. Viu aí? Então eles iam permanecer no ministério da oração e da palavra. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que os auxiliares são muito importantes para ajudarem no desenvolvimento da obra de Deus. Mas só que está se invertendo os papéis. Meu irmão, não trabalhe no lugar errado. Se você é um diácono, foi separado, irmão, trabalhe com amor nesse ofício, nesta chamada, e nós vamos ver que daqui, desta chamada, sai um homem muito importante, que daqui a pouco nós vamos falar dele, que foi Estevão. Estevão foi contado como um dos diáconos, e Estevão, meu Deus do céu, Estevão
Estevão morreu pregando a palavra de Deus, apedrejado, e viu os céus abertos e Jesus sentado à direita de Deus, ou em pé, ou ao lado, como queira, à destra de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Então, o ministro, ele é importante, mas o diácono não é inferior. Deus, quando ele olha para todos que estão realizando a obra, para Deus todos têm o mesmo tamanho, todos têm a mesma importância. Nós temos aqui na terra como instituição regulamentos e deveres para deixar tudo equilibrado, para que haja um respeito, uma ordem, uma decência, para que ninguém passe na frente de ninguém. Mas Deus, quando olha do céu, ele vê todos na mesma posição. O diácono tem o mesmo valor do ministro, o ministro tem o mesmo valor do obreiro, o obreiro tem o mesmo valor do porteiro, todos têm o mesmo valor diante de Deus. Agora, humanamente falando, como instituição, então tem um é mais que o outro para que haja uma ordem, um respeito, uma decência. Isso é mister que isso aconteça. Mas aqui nós estamos falando destes homens que gera. Então, se você é um diácono e você quer ser um pregador, está envolvido com a administração, você tem que preparar um outro diácono, porque o diácono gera diácono. Então você tem que gerar, você tem que ver algum membro que tem essa chamada, trabalhar na vida dele, ensinar para ele o trabalho, e aí quando você tiver a chamada, você vai chegar para o seu pastor, para o seu líder, para o seu apóstolo, falar, ó, e quando o seu pastor te chamar, olha, você tem uma chamada, eu vou te elevar de posição, você agora vai se preocupar em ministração, e você vai dizer, olha, pois tem um aí, que eu estou trabalhando com ele, eu estou gerando, porque, irmão, tem que gerar fruto. Você tem que ser frutífero, você tem que gerar. Eu conheço homens que fazem a obra de Deus, ele nunca gera um discípulo. Eu conheço pastores que não consagram pastores. Querem todos debaixo da sua mão, da sua ordem. O camarada chega até evangelista, mas não se iguala ao patamar dele, ele não consagra. 10 anos, 15 anos, 20 anos e está debaixo da mão dele. Meu Deus, nós temos que fazer discípulos. Nós temos que formar ensinadores. Eu estou aqui com muita simplicidade te ensinando a palavra, porque eu quero que você também seja um professor, eu quero que você seja um ensinador, eu quero que você decole, que o Espírito Santo te assopre, que você seja uma brasa viva na mão de Deus, no Evangelho, na palavra, que você conheça mais do que eu para propagar a palavra do Senhor onde quer que ela vá. Eu não quero que ninguém fique debaixo da minha mão. Eu quero que você esteja com a mão sobre mim. Eu quero estar debaixo da sua mão. Eu quero que você cresça. Eu quero que você aprenda a ser um explorador da palavra, examinando a palavra, estudando a palavra, e que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, te assopre pelo mundo como igreja verdadeira que prega a verdade e que ensine a palavra de Deus. É isso que eu quero. Quero gerar estes homens. E eu vejo que tem estes homens que estão sendo gerados. Glória a Deus. Então, veja que tem essas referências para o diaconato. E hoje nós vemos que o pastor, ele está preocupado em gerar ovelha. Sabe por que o pastor está descendo do altar para ir atrás de ovelha, para gerar ovelha? Porque as ovelhas estão infrutíferas, estão estéreis. Imagine que você tem um rebanho, aí você tem lá 10 ovelhas. Quem vai gerar ovelha é as ovelhas. Você vai dar comida, alimento, né? Vai fazer o cruzamento dos animais, porque eles têm que gerar. Se não gera, é porque a ovelha está estéril, aí a ovelha não gera. Então, o que está acontecendo hoje é que as igrejas, os pastores, estão formando ovelhas estéreis.
ovelhas que não geram mais. Os apóstolos ficavam na ministração da palavra. Meu irmão, a igreja crescia porque Deus ia trazendo a igreja, o povo, um chamava o outro, vamos lá, que está gerando, a ovelha gera ovelha. É assim que funciona. Mas quando nós invertemos papéis, as coisas não andam. Esta é a igreja primitiva. Ela tinha uma organização, ela tinha uma direção, e a direção se chama Espírito Santo de Deus, que opera. Então ninguém tinha vontade própria, ninguém agia pelo seu próprio ego, mas pela vontade de Deus. Então nós temos aí a instituição dos diáconos no capítulo 6, temos aí a prisão de Estevão, nós vamos ver aí esse diácono, né, Estevão, que nós temos a relação no versículo 5, olha o que diz aí a palavra de Deus. Os homens que foram escolhidos. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha, prosélito de Antioquia. Então nós temos aí estes homens que foram separados pelo Espírito de Deus, e nós temos dois grandes nomes aí, né? Nós temos aí Estevão, olha, eleger Estevão, um homem cheio de fé, e nós vemos aqui na leitura quem foi Estevão. Estevão fez um grande discurso que o povo ficou nervoso com o discurso, apedrejaram Estevão, né? Estevão fez um discurso espetacular, falando, tinha um conhecimento profundo, falou de Moisés, que Moisés ficou 40 anos no Egito, depois 40 anos no Monte Sinai, e depois 40 anos no deserto, e não entrou para ver a terra prometida. Estevão traz esta revelação gloriosa aí que Estevão traz, e nós vemos no final do capítulo aí, do capítulo 5, capítulo 7, no final do capítulo 7, quando Estevão é apedrejado e ele morre por pregar o evangelho. Era esses homens que eram os diáconos da igreja. Morreu pregando o evangelho. E aí houve, então, depois da morte de Estevão, houve uma perseguição. E aí no capítulo 8 nós temos agora outro nome que destaca entre os diáconos. O diácono Estevão, que morreu como evangelista. E temos agora o diácono Felipe, que agora parte como missionário. Olha que coisa linda. Então aí temos Filipe no capítulo 8, depois da morte de Estevão. Filipe no capítulo 8 faz a sua primeira viagem e vai pregar a palavra de Deus em Samaria. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre a viagem missionária de Filipe ali em Samaria. Né? Nós vamos falar sobre Filipe, que passou ali por Samaria. Vamos falar dele pregando para o eunuco. Então nós vamos falar de Filipe em Samaria, vamos falar do eunuco, e depois nós vamos falar das duas viagens missionárias de Pedro. Então na próxima aula, Filipe levando a palavra em Samaria e as duas viagens missionárias de Pedro. E aí na outra aula nós vamos falar sobre as viagens missionárias de Paulo. Deus abençoe sua vida. Não perca a nossa próxima aula na paz do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe. Carlos Donha, Deus abençoe sua vida. Ananias não gerou fruto da benignidade. Não gerou. É muito bem colocado aí o comentário do nosso irmão Carlos Donha, que é um de nossos representantes da faculdade na cidade de Ourinhos. Portanto, não deu um bom testemunho, não gerou fruto, não praticou o que aprendeu com os apóstolos. Exatamente. Já estamos vendo aí os irmãos colocando as suas opiniões e sendo verdadeiros exploradores da palavra de Deus. Deixe Deus te usar na terra, porque é com você que Deus conta. Continue com nossos estudos e não perca a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.